Olá, Olá Isabel, estás boa? todas, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos Tudo aqui já, bem? as pessoas já se estão aqui a juntar a nós aos poucos. Hum, se calhar, Isabel, enquanto se vão juntando, até porque a gente também alterou aqui os planos de algumas pessoas, eu vou-te convidar a fazer uma pequenina apresentação para as poucas pessoas que ainda não te conhecem. Estou a brincar, mas se calhar há aqui algumas que se juntaram a nós recentemente nesta conta de Instagram também. Espero também ver por aí caras conhecidas, e aproveitava se calhar para falar um bocadinho sobre ti e quem sabe revelar um pouco deste percalço que nos aconteceu hoje, que eu acho que é muito curioso, tendo em conta o tema deste live. Ora, então, começar por falar um bocadinho sobre mim. Portanto, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, portanto, enfermeira parteira, e tenho dedicado aqui a minha vida profissional a acompanhar mulheres, famílias e bebês nesta fase tão especial das suas vidas. Especializei-me essencialmente na área do acompanhamento do trabalho de parto fisiológico. Também tenho neste momento feito bastante formação profissional, estou a fazer o meu doutoramento na área das práticas dos enfermeiros especialistas na promoção do parto normal e experiências positivas de parto, e neste contexto tenho também dado bastantes aulas nas faculdades e também para profissionais. Estou agora aqui em representação da Úteres. A Úteres começou por giminográvida e foi a minha primeira filha. Eu tenho três, mais a giminográvida, que agora é Úteres. Verdade. Cresceu e sofreu metamorfose. E, portanto, neste momento sou enfermeira parteira independente e trabalho exclusivamente aqui como parteira na Úteros, mas pronto, depois também dando formação para profissionais noutros locais. Ora, o que é que aconteceu hoje? Hoje, na verdade foi ontem, fui chamada para acompanhar um casal em trabalho de parto às 10h30 da noite, mas acabou por se prolongar bastante e portanto estivemos juntos nesta aventura durante toda a noite, e eu só cheguei a casa por volta das 3 da tarde, mas estava com muita vontade de estar aqui com vocês para fazer o live, mas o que aconteceu é que coloquei o despertador e para uma horinha depois, que eu só ia descansar uma hora, que era para depois preparar tudo. E olha, adormeci, a Diana bem me ligava e eu peço desculpa. Nunca me tinha acontecido semelhante, mas foi de facto assim, uma jornada intensa, mas bonita, que acabou por terminar numa experiência fantástica. E pronto, e estamos E cá aqui estamos, claro. para adiar um bocadinho. Portanto, foi a vida a acontecer. E aqui também, já pedi também. Tranquilo, tranquilo. Pronto, o que importa é que estamos aqui e recebemos muitas perguntas. Este é um tema que dá sempre pano para mangas, portanto, vamos tentar aproveitar ao máximo, e eu convido também as pessoas que estiverem por aí a assistir. Se também quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estando atenta e nós talvez consigamos aqui encaixar então, está bem? Então, começando já, Isabel, por uma das perguntas que diz assim: qual é o momento certo de ir para o hospital, sendo que a pessoa pretende esperar o máximo de tempo possível em casa? Ok, boa. Então, essa é aquela pergunta que me fazem imensas vezes, não é? Então, quando é que é a altura de eu ir para o hospital, ou no caso das pessoas que vão ter o parto no domicílio, por exemplo, quando é que é a altura de para eu chamar a equipa que me vai acompanhar no parto? As recomendações a nível internacional, e pensando que é uma gravidez saudável, porque depois, claro que há particularidades. E se houver riscos, é sempre importante falarem primeiro com os profissionais de saúde sobre isso. Mas pensando numa gravidez saudável, o ideal é ir em fase ativa de trabalho de parto. E o que é isso de fase ativa de trabalho de parto? Então, é quando as contrações começam a ficar regulares, não só no tempo, como também em termos de intensidade. Tipicamente as pessoas falam 3 contrações fortes em 10 minutos, a demorar pelo menos de 30 a 45 segundos. E uma contração igual a outra, igual a outra, igual a outra. Eu costumo dizer assim, quando estamos na dúvida se estamos na fase ativa de trabalho de parto, a probabilidade é que nós estejamos. Okay? Quando estamos na dúvida que estamos em trabalho de parto, a probabilidade é que nós estejamos na fase ativa. Podemos estar em trabalho de parto, mas ainda não nesta fase.
ativa, que é a fase em que a gente sabe que agora daqui é só para a frente, porque às vezes numa fase inicial as contrações começam, até parece que estão 10 em 10 minutos e depois para e só no dia seguinte é que voltam a começar. E de facto ir muito cedo, para além de termos o hospital é claro que cada hospital é diferente dos outros, mas não é o ambiente de casa, sem dúvida nenhuma. Claro. E portanto entrar realmente em trabalho de parto e só depois dirigir-nos para o hospital pode fazer muita diferença no desenrolar de todo o processo, porque as hormonas de trabalho de parto também nos vão ajudar a criar uma bolha e a entrar dentro, e depois aquele ambiente que é diferente do ambiente familiar que temos em casa, já não vamos notar tanto se de facto formos nessa fase, e vão haver menos intervenções. Pronto, acima de tudo também isso, que é o que a evidência nos diz. Claro, e por isso é que muitas pessoas também cada vez mais tentam ao máximo atrasar esta ida, mas há sempre muito esta insegurança, não é? Será que eu vou saber mesmo quando é que é? Mas pronto, à partida vão saber, não é? Quando chegar o momento. Aproveitando essa tua questão que falaste agora, pronto, foi um bocadinho aquilo, é por isso que neste momento também muitos casais nos pedem, não é? Quer a equipa na Utros, quer outras equipas de fora, de parteiras independentes também, para este serviço de ficarmos à chamada, para depois irmos não só orientarmos por telefone, como ter um apoio mais direto, mas também ter a oportunidade de, no dia, entrando em trabalho de parto, achando que não estamos, poderem ligar e nós irmos então a casa fazer aquele diagnóstico inicial, ou se for uma fase ainda muito inicial, ficarmos até lá um bocadinho para ajudar a fazer aquele saltinho para a fase ativa. Alguns pedem-nos para acompanhar no parto, foi o caso deste casal também, mas outros não, é só mesmo nessa fase inicial. Portanto, essa também é uma possibilidade. Claro, ter esta segurança, não é, de ter uma equipa de parteiras, ou uma parteira neste caso, com eles, para também terem a certeza que não é um falso arranque, ou que ainda estão numa fase muito inicial, não é, no fundo. Depois a preparação para o parto, as consultas com a enfermeira parteira, tudo isto vai poder ajudar também as pessoas sentirem-se mais confiantes e mais capazes para identificar então tal momento em que de facto está na altura de chamar os profissionais, ou de ir para o hospital, ou então de chamar os profissionais de saúde para junto deles. Exatamente. Muito bem. Está aqui uma menina a dizer: não resisto, a enfermeira Isabel veio até a nossa casa na noite do parto e foi a melhor escolha. Muito obrigada pelo comentário. Isto quer ser aqui o coração da Isabel, acho muito bem, logo de arranque. Estes miminhos são muito bons. Que ela, como não dormi muito, estou um bocado emotiva. Ora então, Isabel, vamos para a segunda pergunta, que nos diz assim: existe um limite de horas considerado normal para o trabalho de parto? Ora, então, o trabalho de parto é um pouquinho como o bolo no forno. Dependendo do forno, mesmo o mesmo forno, em diferentes alturas, requer tempos diferentes, mas diferentes bolos também vão querer tempos diferentes, e por isso é muito variável o que é o normal, mas de facto nós temos algumas tabelas que nos vão indicando que em algumas situações poderá estar um bocadinho mais prolongado ou abreviado, não é? Portanto, há partes que são tão rápidos que criam desafios extra, quer para o bebê, quer para a mãe, como há outros que são de facto um bocadinho mais demorados do que o considerado normal. Portanto, se nós pudéssemos pôr uma baliza, eu dizia que em média, daquilo que nos diz a evidência científica, num primeiro filho estamos ali a média entre 18 horas de trabalho de parto, num segundo filho é um bocadinho mais rápido, mas ainda assim estão a ver que é trabalhoso, que demora tempo, e é uma coisa mesmo muito importante para as pessoas irem preparadas para isso, porque senão sentem isto como uma ameaça, quando na verdade é essencial, não só para a nossa preparação, nós mulheres, não é, para aquele momento, mas também para o bebê que está a fazer esta transição entre aquele mundo original e este mundo novo. E o tempo claro.
E às vezes até para questões logísticas, não é? Eu estou-me a lembrar de casais que já têm outros filhos e que estão preocupados onde é que eu vou deixar os meus filhos, com quem, dependendo da hora do dia que o parto começar. Então há aqui uma margem também, não é? De logística para a gente perceber, ok, tenho que orientar ou até vou aproveitar para descansar se não tiver numa fase muito inicial, não é? Porque sabendo da maratona que pode vir aí, é importante também ter essa preparação, não é? Mas, Isabel, e essas 18 horas em média que tu falas, há muitas pessoas que perguntam também, mas quando é que começa a contar, não é? Porque às vezes há aquelas contrações, não é? Que não evoluem, portanto estás a dizer 18 horas desde que começam aquelas contrações mais a sério, não é? Porquê é que nós não podemos dizer as horas, e eu falei a média porque é o que falam os estudos, mas na verdade isto nunca consegue ser muito rigoroso, porque não há como saber quando é que começa efetivamente. E mesmo a fase ativa, porque vai depender muito daquilo que a mulher também verbaliza, que é o que sente, não é? E em que momento é que foi feito o diagnóstico. O facto de ter sido feito o diagnóstico naquele momento não quer dizer que antes já não tivesse aquelas condições. Pronto, nós chamamos tipicamente, se formos falar em evidência científica para os estudos, que entram em fase ativa quando tem, depois vai variante se tem de sítio, mas vamos usar a da Organização Mundial de Saúde, a partir dos 5 centímetros, com contrações ativas, portanto o colo já com 5 centímetros de dilatação. E pronto, e depois há locais que contam menos. Portanto, eu contaria assim aqui 18, 24 no global, sendo que se eu for uma pessoa que sou mais sensível, que estou mais atenta, se calhar já vou identificar mais cedo e até vai parecer que foi mais tempo. Foi mais. Mas a maior parte das pessoas, curiosamente, costuma contar a partir do momento que entra no hospital. Que giro, não sabia. Diz assim, a gente pergunta assim, olha, quanto tempo é que demorou o teu parto? Senhora, bem, entrei no hospital às tantas horas e portanto, claro. O segredo para o trabalho de parto ser mais rápido é um bocadinho mais tarde. Ser mais tarde. Por que não? Eu costumo contar a história da experiência da minha primeira filha, que ainda demorou algum tempo, portanto, desde que eu senti as primeiras contrações, também estava com muita expectativa e também já era parteira, portanto estava mesmo atenta e portanto comecei a sentir que alguma coisa estava a mudar, já mais de 48 horas antes de efetivamente a minha filha ter nascido. Mas eu fui para o hospital, eram 10 da manhã e ela nasceu à 1. Portanto, foram 3 horas, o tempo que eu lá estive. Não foram 48 horas de trabalho de parto. Trabalho de parto. E é isso. O que é muito importante? A partir do momento, até à fase ativa, trabalho de parto, e já sei que vem para aí umas questões também sobre a ruptura, mas até à fase ativa, trabalho de parto, não havendo ruptura da bolsa, sentindo que o bebê que está bem, ele vai mexendo, vai-nos mostrando que está bem também. Aquelas contrações iniciais de fase latente são como as contrações de Braxton-Hicks, aquelas da gravidez, que a barriguinha fica dura, assim uma moedeira, uma pressão. São contrações que, na verdade, não têm muito impacto a nível do bebê. E, portanto, mesmo que o bebê, nós podemos não estar a saber, ele está ali com algum desafio, estas contrações não vão ter grande impacto. Já as da fase ativa é diferente, já vão impelir o bebê a um trabalho. E por isso é que é importante, a partir da fase ativa de trabalho de parto, ter uma monitorização, ou seja, ter uma enfermeira parteira, uma médica obstetra, que vá monitorizando com frequência o coração do bebê, portanto, que é uma das intervenções que são mesmo importantes a partir da fase ativa e que vai fazer muita diferença para conseguirmos perceber se está tudo realmente a decorrer bem ou se precisar uma ajudinha extra. Boa. Ok, então, das horas passamos para a questão do toque. E a pergunta é sempre necessário fazer o toque? Ok, então, primeiro, o que é o toque? Não sei se toda a gente vai cá. Claro. Sabe o que é que isso significa. Portanto, basicamente é tentar perceber, colocando os dedos no interior, 2 dedinhos no interior da vagina, com a autorização da mulher, que lá está, tentar perceber como é que está lá dentro o colo do útero. Portanto, o colo do útero é como se fosse um balão que vai abrindo, ok? É como se fosse, olha, a camisola de gola alta que eu vou vestir e ela vai ficando a gola mais fininha e depois vai começar a abrir. E, portanto, eu para saber esta abertura, eu coloco o dedinho e vou tocar na cabecinha do bebê e vou abrir para tentar perceber
como é que eu consigo abrir? Portanto, eu, por exemplo, se eu coloco um dedinho, eu digo que está permeável um dedo, se eu coloco 2 dedinhos, os meus são assim meio gordinhos, eu já sei que são mais ou menos 3 centímetros, se eu coloco 2 dedinhos já consigo abrir mais um bocadinho, digo 4 e por aí em diante. Isso vai nos dar uma ideia, o que é que nós conseguimos, nós profissionais de saúde, conseguimos ver com este exame. É importante para perceber se de facto aquela contratilidade está a ser acompanhada por o apagamento, que é o colo ficar mais fininho, e a dilatação, que é o colo abrir. E se não estiver, pode-me dizer alguma coisa sobre a maneira como o bebê está com a cabecinha posicionada na cola, então eu posso sugerir alguns movimentos, alguns exercícios que podem ajudar. Também tentar perceber ao longo do trabalho de parto, isto mesmo também a nível de evolução e mesmo no momento do período explosivo. Então, quando me perguntam quantos é que é necessário, o ideal seria o mínimo necessário. Tentarmos evitar, porque obviamente não é assim tão agradável termos as pessoas a colocar os dedinhos no interior da nossa vagina e, portanto, temos que ter isso em consideração, para além de que, obviamente, estamos lá sempre a colocar, é uma mão estranha, até podemos aumentar a probabilidade de infecções. E, portanto, deve ser reduzido ao mínimo. Ainda assim, faz sentido, pelo menos uma vez, em termos de ponto de situação diagnóstico, portanto, aquele pedido para fazerem à entrada pode ajudar efetivamente na orientação dos profissionais de saúde para o trabalho de parto. Claro que se já vier acompanhado de uma parteira de casa, não faz sentido avaliar outra Quando vez, diz a entrada no hospital, só para ficar claro, quando chegam ao hospital é normal pedirem para fazer esse toque logo à entrada, na admissão, não é? Fazer um ponto de situação e depois a partir daí a Organização Mundial de Saúde recomenda de 4 em 4 horas esta avaliação, mas não é obrigatório, portanto eu já acompanhei partos que claramente os sinais externos indicavam que estava tudo a evoluir e quando começou a puxar, passado um bocado, a gente vê o cabelinho já ali a aparecer, não precisa de tocar nada, já não há dúvida que está com a dilatação completa e que vai nascer e portanto já acompanhei trabalhos de parto em que não foi preciso uma única vez. E outros em que é realmente um meio diagnóstico essencial para podermos acompanhar. Portanto, eu diria que se está tudo a correr fisiologicamente, no limite até poderíamos nem precisar, mas quando está assim, percebemos que pode haver ali algum desviozinho, quer na posição do bebê, quer esta forma, este método diagnóstico pode realmente ajudar-nos a orientar, a apoiar a mulher. E às vezes até a própria mulher que pede a determinado ponto, não é? Até por uma questão de, ok, eu já não sei a quantas anos preciso de uma força extra, deixa ver se calhar se isto também me ajuda a perceber como é que estamos, não é? Não sei se isso pode fazer sentido também, Isabel, se te acontece muito. Se a mulher pedir, faz sempre sentido, mas é o que eu quando tiverem, se algum dia tiverem essa dúvida, é muito mais importante tentarem olhar para dentro, quais são os sinais de dentro que mostram que efetivamente está a evoluir ou não. Então, por exemplo, eu não sei se isto está, será que ainda demora, será que está a avançar ou será que está parado? Então, espera aí, o que é que eu estou a sentir agora? Estou a sentir alguma coisa diferente há pouco? Eu estou a sentir mais em baixo, estou a sentir um bocadinho mais pressão. Está a mudar, então é bom. As contrações estão a ficar mais intensas, boa, porque é força que está a crescer em mim para conseguir então empurrar o meu bebê para a vida. Pronto, essas coisas, se a pessoa tiver a olhar para dentro, vai ser muito mais eficaz do que estar à espera de alguém que lhe diga alguma coisa sobre como está a evoluir, até porque esta questão da evolução, da dilatação, não é assim tão, não é só o número. E às vezes a pessoa ao ouvir, está com 2, ok, eu só tenho 2. E quando a parceira até está a dizer, está com 2, mas está muito apoiado, isto está promissor, entendem? Portanto, não é tanta dilatação, não é só a dilatação que importa. Há e a verdade é que conjunto de coisas que nós através do exame até podemos ver, mas que a mulher em si às vezes só vai encontrar aquele número, e aquele número às vezes bloqueia um bocadinho. claro, e a verdade é que
A verdade é que vocês, como parteiras, também têm outros sinais além do toque para perceber exatamente como é que está a decorrer o trabalho de parto, não é? Ou seja, não é preciso também esse toque para nós percebermos que as coisas estão a evoluir, não é? Pronto. Também deixar esta noção. Não é? Portanto, dizer que nós conseguimos ver, há sinais claramente que nos mostram a evolução, quando eles não estão presentes, não quer dizer que não esteja a evoluir, mas se calhar precisamos de ir pesquisar outras coisas, ou quando temos dúvida, é uma validação, pronto. E se fizer sentido também à mulher, obviamente, mas é isso, eu não queria, não é absolutamente importante fazer o exame, há situações em que não é perfeitamente dispensável, mas há outras que é indispensável para fazer mesmo a diferença. Porque se eu estou a ver que aquele trabalho de parto está a evoluir de uma forma um bocadinho diferente, que me faz suspeitar que provavelmente há ali um posicionamento do bebê que é diferente e que vai querer. Então, eu ao avaliar e ao diagnosticar, eu posso orientar a mulher de maneira a fazer toda a diferença da experiência de parto dali para a frente. E se eu só faço isto, depois dela já estar 5 horas que o bebê não está a avançar porque ele está ali a bater, que não está bem orientado e eu não me apercebi porque não avaliei. Portanto, daí eu acho que é por isso que a Organização Mundial de Saúde fala de 4 em 4 Das 4 em 4, claro. Sendo que pode ter menos, lá está, dependendo. Deve ser sempre com a consciência de que é o mínimo possível e sempre conversando com a mulher e com o consentimento da mulher é muito importante. Era aí que eu ia chegar. Depois do consentimento da mulher, fazer com carinho e com calma. Tá? Exatamente, pensar era no íntimo que é isto e, portanto, fazer com calma e vai ser tranquilo. Claro, e normalmente a maior parte das mulheres, se realmente for pedido consentimento e for explicado da importância, eu tenho a certeza que elas também não irão contra isso, não é? Percebendo a importância que é naquele momento. Portanto, também é importante essa parte, não é? Do consentimento, da explicação dentro do possível, não é? Não, para a mulher perceber a necessidade. Sim, vão compreendendo, vão aceitar. E aquelas que não aceitam, temos mesmo. Também é uma coisa importante para percebermos, não é? Eu conheço esta senhora, não conheço, sei a história dela. Será que ela teve uma situação difícil, um abuso? Trauma. Maiormente, um trauma que faz com que aquela ideia de alguém colocar um dedo aqui no interior da vagina seja absolutamente assustadora. E, portanto, cada situação deve ser. Devemos estar. Quando estamos a acompanhar uma mulher em trabalho de parto, é mesmo importante naquele momento estar com ela, vê-la, ter a preocupação de perceber a história dela. E criar o espaço para que ela possa fazer essa partilha, se for o caso, não é? Sem dúvida. Olha, Isabela, então vamos agora aqui às perguntas da Bolsa, que também surgiram, assim, criaram algumas dúvidas. Então, eu vou-te ler 3 que nos fizeram diferentes sobre a Bolsa e depois tu organizas o teu raciocínio como achares melhor, ok? Então, uma delas diz assim: se a Bolsa romper e não houver vestígios de mecónio, quando devemos ir para o hospital? Depois, tenho outra que diz: se a bolsa de águas romper em casa e tiver cor verde, já me devo preparar para uma cesariana? E a última: se a bolsa de águas não romper, mas me for indicado pelas enfermeiras ir para o hospital privado, posso esperar que elas, médica ou enfermeira, farão o rompimento da bolsa manualmente? Então, se precisares, depois eu repito alguma delas, mas acho que tu apanhas. Primeiro dizer-vos o que é a bolsa d'água, não é? Então, dentro do útero da mãe, o bebê está envolvido por um balão cheio de líquido. Esse balão vai servir para proteger o bebê dos choques de fora, para afastar os órgãos para ele poder crescer e mover à vontade lá dentro. Portanto, a partir do momento que a bolsa rompe, e ele continua a receber o alimento, continua a receber o oxigênio, porque ele não vai receber do líquido amniótico, vai receber isso através do cordão umbilical e da placenta, ok? Então, esta é a primeira coisa, que às vezes as pessoas ficam um bocadinho aflitas, que o bebê rompe a bolsa, o bebê tem que nascer logo, um bocado aquela ideia dos filmes, mas não é nada assim, ok? Portanto, ele vai ficar, e nem sequer vai ficar completamente sem líquido, porque eu vi muitas vezes, quando acompanhei, quando trabalhava no hospital, com frequência perguntavam, enfermeira, mas está algumas horas,
com a bolsa rota, será que ele vai ficar sequinho? Aquela imagem assustava as pessoas. E não vai, é muito assim. lá dentro. E o líquido amniótico também está sempre a ser produzido. Claro que se a bolsa romper e for assim uma ruptura franca, não dá para esperar ad eternum, porque efetivamente depois fica apertado lá dentro, não é igual. Mas o bebê continua com o líquido, e até porque faz uma rolhinha, não é? A bolsa rompe e depois a cabecinha apoia. Portanto, vai saindo líquido quando ele vai mexendo e a mulher também vai mexendo, mas não é tudo de uma vez. E o líquido vai continuamente também continuar a ser produzido. Portanto, rompe a bolsa, vai continuar a receber oxigênio, desde que a placenta esteja bem e o cordão umbilical também e o alimento também. Portanto, não há necessidade de irmos a correr. É sempre um momento importante eu costumo aconselhar, porque há algumas coisas que podem surgir nesta fase, portanto eu costumo aconselhar sempre falar com um profissional de saúde, ok? Para fazer uma checklist e tentar perceber efetivamente se está tudo bem ou não, ou até mesmo ser observado. A maior parte das vezes a ruptura da bolsa acontece quando já há contrações, que é aquela força das contrações que faz com que o balãozinho rebente, não é? Abra. E normalmente depois de romper a bolsa elas ficam um bocadinho mais intensas e e portanto as pessoas acabam por, ok, vamos para o hospital porque agora sim estão em fase ativa. Mas pode acontecer a bolsa romper e nem sequer estar em trabalho de parto. E nessa situação depende um bocadinho, portanto é sempre importante falar com um profissional de saúde e eventualmente até ter um check-up de um profissional de saúde. Não precisa de ser internada nesse momento, ok? Portanto, aqui perguntaram muito do mecónio. O que é um mecónio? Quando a bolsa rompe, nós olhamos, o líquido é um líquido claro, às vezes tem assim um bocadinho de muco ensanguentado, porque é do rolhão mucoso também que estava no colo, o colo a abrir, que liberta aquele muco e às vezes sangra um pouquinho, e portanto isso tudo normal. Agora, o que é que não é normal? Se realmente o líquido tiver um imenso sangue, e nas situações em que ele está mais escuro, esverdeado, não significa nessas situações que o bebê está a sofrer ou que está alguma coisa muito errada com o bebê. Porque o líquido pode estar naquele momento, rompeu a bolsa, e estar esverdeado e ter sido um esforço que ele fez há um dia atrás. Portanto, e não naquele momento. Portanto, o que é importante é perceber se de facto o líquido for esverdeado, tiver mecónio, que o mecónio são as fezes que o bebê acumula no seu intestino ao longo da gravidez, ele normalmente não as liberta lá dentro, liberta quando faz esforços, assim, ok? E portanto, nós temos que perceber se o líquido está verde, se ele continua em esforço, ou se aquilo foi um esforço que aconteceu, mas agora está tudo bem. Portanto, aquela questão de que se tiver mecónio tem que ir para a cesariana, não há essa ligação. Tem sim que ser, se tiver mecónio, para esperar, é importante ser avaliado, sendo que pode estar tudo perfeitamente normal e tranquilo e não haver problema algum. Por isso, o que eu aconselho, o que é que no hospital podem oferecer quando há uma ruptura da bolsa e não há trabalho de parto? Não tem assim, tem para oferecer uma indução, não é? A maior parte das vezes, quando a bolsa rompe e não há contrações, nas primeiras 12 horas após a ruptura, e se a mulher se mantiver ativa e for caminhando porque rompeu, a cabecinha apoiou, vai libertando hormonas, que é o melhor indutor natural do parto, ok? E portanto, a maior parte das vezes, naquelas 12 horas, o trabalho de parto começa e é o melhor, é ele começar espontaneamente. O que é que nós sabemos? Se a bolsa estiver rota durante muito tempo até o bebê nascer, pode aumentar a probabilidade de infecção, não do bebê, mas mais da mãe. E por isso, dependendo dos locais, isto aqui não há muito consenso quanto ao número de horas, mas alguns locais após 12 horas, outros após 18, outros após 24 horas, o que fazem é propor um antibiótico de prevenção. Mas até essa altura não fazem nada de muito diferente, ok? E o que eu sugeria era este check-up com um profissional e depois caminhar, dançar um bocadinho,
pronto, estimular a oxitocina, não é? Que é a hormona do amor, portanto, namorar. E isto pode ajudar a que entrem então em trabalho parte, caso não tenham, não é? É ainda entrar. Ok. Isabel, e nesta situação em que se a bolsa não romper, mas por alguma razão a pessoa for para o hospital, esta pergunta se deve ou não esperar que façam um rompimento manualmente? Não sei se Pois, queres comentar. então é assim, a bolsa não precisa de romper durante o trabalho de parto. E o ideal é efetivamente que ela rompa de forma espontânea, porque normalmente quando ela rompe de forma espontânea é mais seguro, porque é a pressão do bebê no colo que vai empurrando, que faz com que a bolsa pluque. A sensação é mesmo assim, pluque, rebenta, abre. Enquanto que se eu fizer o rompimento da bolsa e o bebê ainda não estiver aqui bem encaixado, o que pode acontecer é o cordão vir à frente e ficar preso entre a cabeça do bebê e o colo. E isto sim pode ser muito perigoso. Então, não estou a dizer que romper a bolsa artificialmente é muito perigoso, mas deve ser feito com ponderação. E nunca, não é recomendado, não vou dizer nunca, mas não se recomenda, a Organização Mundial de Saúde não recomenda que seja realizado, por exemplo, para acelerar o parto. Só porque sim, porque tenho uma agenda, Claro. porque está cheio, não se recomenda por causa dos riscos que podem estar. Agora, Associado. em algumas situações, pode fazer total diferença e também pode ser uma forma de diagnóstico. Por isso, se for para fazer, é perceber bem porquê, não é não fazer só porque eu quero que seja mais rápido, porque aqui no trabalho de parto a rapidez é muitas vezes inimiga da perfeição. Verdade, verdade. Temos que reformular aquela história da boa horinha ser efetivamente uma boa hora, mas não necessariamente uma hora curtinha, não é? Esta ideia que se tem. Às vezes o que pedem, não é? Uma hora rápida, mas rápido Claro, pode ser também muito desafiante, como pode ser também muito longo, lá está. claro, claro. Mas, portanto, esperem aquelas 12 horinhas, 18. Vão-se mentalizando para essas e depois melhor assim. É o mais Olha, provável. claro, claro. Então, outra pergunta que temos aqui diz assim: a partir de que nível da pelvis o bebê se encontra encaixado e quando já dá vontade de fazer força? Esta é assim mais diferenciada. Então, olha, vai acontecer o seguinte: se vocês tivessem sem analgesia, se a mulher tivesse trabalho de parto sem analgesia, e estivesse a fazer sons, que é um dos métodos de diagnóstico, na verdade, quando começa, a dilatação fica completa e o bebê começa a descer, então, pelo canal de parto, portanto, a entrar na pelvis, né? Tem duas portinhas, tem uma portinha de entrada e depois tem uma porta de saída. Então, quando entra ali na portinha de entrada e começa a descer, há 3 níveis que vai passar. E num primeiro nível, a mulher sente vontade de puxar, que é uma sensação assim, como quando temos fezes no intestino, que temos uma vontade de expelir. Numa fase inicial é mesmo parecido com isto, com a vontade de evacuar. Porque efetivamente neste primeiro nível o bebê ainda está subido e aperta um bocadinho ali o sacro que vai pressionar ali a ampola retal e portanto parece mesmo as fezes a quererem sair. Mas depois ele faz assim uma rampinha para a frente e portanto no fim a sensação de puxo é na mesma, como quando queremos evacuar, só que para a frente. Portanto os músculos que andam aqui envolvidos são um bocadinho diferentes. Mas a ideia não é pensar muito, é sentir, é como na casa de banho, não vamos pensar, bem, como é que eu vou fazer isto? Vou tirar assim, vou... Não, é tenho vontade, vou, sento-me e a coisa acontece. E aqui não confio. Realmente. Portanto, no nível da pelvis, portanto, na fase inicial, o que é que eu ouço? Quando eu já sei que elas já estão a entrar nessa fase, porque normalmente é assim, com som. No pico da contração, tem aquela vontade e depois alivia. Ok? Então ela está ainda a entrar. Quando já está com o corpinho já lá dentro, ela sente uma vontade de empurrar durante toda a contração. Então ouve-se algo mais de género.
ok? Durante toda a contração ela sente aquela vontade, ok? Quando estamos mesmo no último nível, em que é aquele nível em que quando ela empurra nós vemos a cabecinha aparecer de fora com o cabelinho, não é? Aquela, então é mais ou menos isto que se ouve. Então porquê? Porque vai, empurra e depois sente o tecido a esticar e defende-se. O que é perfeito. É a forma perfeita para que aos pouquinhos o bebê vai abrindo o seu caminho, abrindo a portinha para sair, mas no tempo de que os tecidos da mãe também estão preparados, não é? Para essa abertura. Portanto, ali uma simbiose, até porque no intervalinho ele também pode ir para trás, descansar um bocadinho, ok? Os E tecidos portanto, também. o nível da pelvis, onde realmente, em que nível é que sente vontade de puxar, na verdade ela vai sentir vontade de puxar logo ali um bocadinho acima, só que é uma vontade diferente daquela que sente mais abaixo. Pronto. Então o que é que ela deve fazer? O que o corpo está a pedir, porque estar a forçar, quando se começa a sentir a vontade, aquele no topo da contração, e depois, já estou com vontade para puxar, vamos lá, é agora, porque eu quero que termine. E acontece muito isto nos primeiros filhos, mesmo que os profissionais de saúde estejam, começam a puxar, às vezes, só quando tem uma grande vontade, porque a vontade de pôr o bebê cá fora é tão grande que puxam, pronto. E por isso nós também, como profissionais de saúde, temos de estar atentos e também orientar a mulher, tentar perceber, conectá-la com o seu corpo e perguntar, olha, é mesmo durante este tempo todo que estás a sentir vontade? Ou é só um bocadinho? Porque não temos pressa, vamos com calma, porque o teu corpo precisa também descansar, até porque quando estamos no início, o bebê ainda está numa rotação da cabeça, nós temos que dar tempo para haver essa rotação, ou então ele ao descer, vai descer com a cabecinha mal rodada e isso não vai facilitar o processo, tá? Por isso é na medida certa, quando temos uma analgesia epidural e a mulher não tem esta sensação, então aí entramos com a perícia dos profissionais de saúde que a acompanham e aí sim vai ser muito importante o exame, o toque, porque não temos os outros dados, não é? Fora, para podermos orientar a mulher um bocadinho melhor sobre estes times. Mas o ideal é que na mulher que tem analgesia epidural, quando chega a esta fase de dilatação completa, tentar aliviar um pouquinho aquela dose analgésica para que a mulher comece efetivamente a sentir, para ela perceber então se está naquela fase em que tem que fazer força o tempo todo ou se é só um bocadinho, e isto vai ajudá-la imenso. Mas também é preciso que a mulher esteja preparada para isso. Pronto, e os profissionais de saúde que lhe deem a abertura, portanto uma epidural, mesmo logo ali naquele finalzinho, atrapalha muito o período expulsivo. Claro. E mesmo as mulheres acabam por dizer, quando conseguem sentir, mesmo que seja no final, não é, aliviar aí a dose, que o sentido delas de colaboração é completamente diferente, não é? Porque depois a mulher fica a sentir-se um bocadinho até frustrada por não conseguir ajudar, como não se sente. Então há cada vez mais mulheres que me dizem que efetivamente nessa fase final que aliviaram a dose, não é? Que foi aliviada a dose e que elas sentiram que ajudou a poderem também colaborar, a sentirem que tinham um papel mais ativo nessa fase final. Portanto, porque podendo fazer isso. Informações que mais ninguém tem, estão dentro, não é? Verdade. O epidural, de facto, pronto, é interessante porque alivia o desconforto e a dor, mas a dor também é informação. E se pudermos ter aqui um meio termo para uma mulher que tem analgesia epidural, pelo menos aliviar um bocadinho a dosagem, ela já não tem a mesma dor do que se não tivesse, mas continua a ter aquela sensação de puxo e de vontade, e portanto vai ser muito mais simples, porque é instintivo. E ela também vai conseguir perceber que aquilo que está a fazer está a surtir efeito, que é o que não acontece quando a epidural está muito ativa. Portanto, quem está de fora até está a ver as coisas a acontecer, mas a pessoa não acredita. Então eu lembro-me uma vez, pronto, vou contar uma história, uma senhora que estava a acompanhar um trabalho de parte ela estava a empurrar e o bebê estava a vir e ela, não consigo,
não estou a conseguir assim, olha, mas está mesmo quase, eu já vejo que já me está a dizer que está quase há não sei quanto tempo, eu quero, tirem-me a bebê, ponham-me aqui um instrumento, levem-me para a cesariana. E então eu disse à senhora, quer colocar a mão para ver, isto costuma também ser eficaz, ou então um espelho, a senhora não queria, mas o marido ficou assim com um olhar, eu se calhar até gostava de ver. De ver. E então a senhora lá consentiu e ele veio assim aqui, espreitou, e então quando veio a contração e ela puxou, viu-se o cabelinho e os olhos dele iluminaram-se e ele disse, está aqui! Puxa! Portanto, nasceu logo a seguir, porque a senhora acreditou, foi só olhar para o ela acreditou, mas faltava-lhe isso, faltava-lhe, ela na altura não quis, né, sentiu medo das sensações, mas aquelas sensações, se conseguimos ultrapassar essa parte do medo, vão ser informações mesmo muito importantes, que nos vão ajudar também a superar esse medo, vão ajudar a perceber que estamos a conseguir, que está a ser capaz, está a evoluir. É verdade. Olha, Isabela, obrigada por esta resposta tão sonora. Eu estava aqui a rir, a pensar. É que vocês trabalhar na Outros é assim, é de vez em quando ter uma banda sonora de fundo com estes sons de parto maravilhosos. Portanto, é sempre bom recordar. Olha, então vamos passar para a pergunta seguinte, que também tem o seu quê, não é? Cada vez se faz, se ouve-se muito, aliás, que diz assim: qual a melhor posição para ter um bebê? Pois. Então, não existe isso. Melhor. Isto é mesmo, é quase como perguntar qual a melhor posição para o fazer, não é? Boa! Se surgiu-me agora isto, é da hora. Uau! Mas aqui, sim, não, é até mesmo igual, porque se vamos a ver, quando estamos em intimidade, não é? Também tem que ser uma coisa que resulte para os dois, não é? Para os dois. Aqui a equipa é só diferente. Para os dois, neste caso, para a mãe e para o bebê. E, portanto, vai depender muito da situação, da posição do bebê, da mulher em si. Há mulheres que, quer dizer, não estão em muito boa forma física, portanto, pedir-lhes para elas colocarem de cócoras ou de joelhos. Para algumas mulheres têm até problemas de joelhos, quer dizer, não é possível. Por isso, o ideal é que seja a própria mulher a tentar experimentar diferentes posições, tentar perceber aquela que está a surtir mais efeito naquele momento. Não é uma coisa que a mulher, sei lá, na preparação para o parto, experimenta, vai ser esta. Só no momento é que se vai perceber efetivamente qual é aquela que vai resultar. Portanto, o segredo é haver liberdade, a mulher sentir-se livre e incentivada para experimentar diferentes coisas e, portanto, depois aquela que funcionar vai ser essa a melhor posição. A menos, há umas que vão ser menos prováveis de ser melhores, mas não quer dizer que não sejam naquele momento. Claro. A posição ginecológica de barriga para cima, de facto o bebê não é muito fisiológica, o bebê vai ter que fazer um movimento antigravidade, o cóccix fica um bocadinho mais, não fica tão livre como noutras posições, mas às vezes até é a posição em que a mulher se sente mais confortável. E mesmo para o bebê, porque o bebê está a vir muito rápido, às vezes a mulher põe-se de rabinho para o ar e dá sim, contra a gravidade, mas para que não seja tão rápido. Por isso, é tudo em aberto, não há uma posição melhor. O melhor é mesmo ajudar a mulher a perceber qual a posição que o seu corpo lhe está a pedir para fazer, tendo em consideração a posição do bebê e a fase de trabalho de parto. Claro, é isso. E se não estiver a resultar, ter a liberdade para ir experimentando até sentir, ok, é esta. E tirar, não é? Tirar esta ideia que tem que ser aquela posição, seja ela qual for, não é? Mas ir com esta ideia às vezes para o parto também não ajuda, porque nós vamos tão focadas que depois também nos fechamos a esta possibilidade de experimentar outras coisas, não é? E muitas vezes a própria parteira também está a sugerir porque tem alguma suspeita que possa resultar daquela forma, não é? Portanto, tem de estar também aberta a essas possibilidades. Eu percebo que o parto é um momento assim avassalador, muito intenso,
E, portanto, às vezes dá um certo medo, a pessoa está ali naquela, então, ao menos esta eu já sei que consigo. A ideia de tentar outra coisa às vezes é um bocadinho assustadora, mas se nós não tentarmos, depois também não usufruímos dos benefícios, né? Do Certo, potencial, do bom que poderá vir dali. E por isso é mesmo claro. isso, se alguém vos sugerir alguma coisa, não é? Um profissional de saúde, eles estão lá para vocês, para vos acompanhar, para vos acolher, e se eles sugerirem, a não ser que seja uma coisa realmente que não vos faça sentido nenhum, mas uma mudança de posição, experimentem. Não quer dizer que depois vocês gostem, porque o profissional de saúde nem sempre vai estar certo, porque ele não está dentro de vocês. Então, ele vai sugerir, vocês experimentam, não gostaram, voltam outra vez à outra. Há sempre essa possibilidade de voltar à outra. Claro, que bom. Olha, Isabel, entramos agora aqui no tema do parto domiciliar, que também surgiram perguntas sobre ele, e diz assim: quais são as contraindicações para um parto domiciliar? Ora, contraindicações. Olha, quando é que não se recomenda mais do que contraindicações? Porque, pronto, ou não se recomenda quando há uma gravidez de risco. Okay? Portanto, vou ao contrário. Quando é que se recomenda? Quando é que nós sabemos que é seguro? O que é que quando de facto temos uma gravidez saudável, quando temos também condições da casa que permitem, portanto temos que ver também as condições higiênico-sanitárias da casa vão ser importantes também, e também é importante às vezes ponderar, não sendo uma contraindicação, mas também ponderar a questão da distância da casa para o serviço de emergência obstétrica e neonatal, para o caso de realmente ser necessária uma transferência, ela ser abreviada. Portanto, de uma forma geral, fala-se, recomenda-se que a distância não seja superior a 30 minutos. Não quer dizer que seja contraindicado mais do que isso, mas assim, e há sítios e não quer dizer que não se possa apoiar uma mulher com um problema de saúde para ter o seu parto no domicílio, mas de facto o que nós sabemos que é seguro para uma gravidez de baixo risco já não é igual para quando temos um risco acrescido. Portanto, a probabilidade de precisar de uma intervenção diferenciada ou de uma cesariana, de uma ventosa, de uma medicação, não é? Vai ser maior se houver um risco acrescido naquela gravidez, quer por parte da mãe, quer por parte do bebê. Por isso, o que é que se recomenda? Recomenda-se que a parte domiciliar, que seja só em situações de baixo risco e com acompanhamento de equipas devidamente habilitadas. E isto é o que eu gostava muito de salientar, porque começa a aumentar a oferta, felizmente, de equipas competentes para acompanhar o parto domiciliar em Portugal, infelizmente só no privado, mas já há, mas também tem aparecido a algumas pessoas não competentes a passarem-se por enfermeiras parteiras e, portanto, a fazer. E isto é perigoso, não é? Porque o que a evidência nos diz é que, de facto, perante estas condições de uma gravidez saudável e o acompanhamento com profissionais devidamente habilitados, nomeadamente enfermeiras parteiras certificadas, é seguro, mas não é seguro com parteiras tradicionais ou free birth, que não têm o mesmo grau de segurança. Pronto, isso é claríssimo, a evidência Não que tem muita foi evidência. apesar da gravidez e do parto serem eventos seguros, vai haver em algumas situações desvios da normalidade que os profissionais de saúde podem fazer a diferença entre a vida e a morte, e por isso é que, pensando num parto domiciliar, é muito mais seguro se pensarmos num parto domiciliar acompanhado e aqui por pessoas devidamente certificadas, que em Portugal são as enfermeiras de especialização de materno e obstétrica, portanto ter a certeza que as pessoas estão inscritas na ordem dos enfermeiros. Boa. Obrigada, Isabel. Olha, ainda sobre o parto domiciliar, temos também outra pergunta que diz assim: num parto domiciliar, em que situações se torna necessário passar para o hospital? Ok, então aqui também há várias situações, mas acima de tudo é isso, é dentro do domicílio percebemos que há algum desvio da normalidade. Por exemplo, se a frequência cardíaca do bebê, o coração do bebê começar a bater de forma irregular,
ou demasiado depressa durante muito tempo, ou haver bradicardia, portanto, baixar a frequência cardíaca do bebê, portanto, são sinais de alerta. Portanto, se houver algo que nos indica que o bebê está em stress, não significa que ele não vai conseguir ter um parto, nascer normal, mas entra já naquele risco, aquela probabilidade de precisar de algo extra. E, portanto, daí a recomendação de ir para um local onde estão outros profissionais também e onde temos acesso a outro tipo de ferramentas. Outra situação, por exemplo, uma ruptura muito prolongada de bolsa d'água, pronto, e a necessidade aqui ou a mulher começar com febre ou temperatura alta, portanto, está a haver uma necessidade de medicar. Portanto, tudo que seja desvios da normalidade são situações em que é recomendado efetivamente a transferência. Ou depois do bebê nascer, que o bebê também, ou a mãe, não estejam bem. As situações mais frequentes, portanto, há várias situações que podem ser transferência, as situações mais frequentes de transferência de partos domiciliares são trabalho de parto prolongado e, portanto, a mulher ficar cansada e, portanto, pedir até uma analgesia epidural, não tanto pela dor, mas mais para dormir um bocadinho. Pela exaustão, claro. Para o que vem a seguir. Às vezes também desvios da frequência cardíaca do bebê, ok? E no pós-parto, em situações de sangramento, quando se houver maior sangramento, não é? Por parte da mulher, também são situações que é importante transferir. Ou se o bebê tivesse sido o parto um bocadinho mais difícil e o bebê precisou ali de uma ajuda para respirar, vai necessitar de uma monitorização mais de perto e, portanto, são situações que depois requerem uma vigilância mais apertada e, portanto, recomenda-se a transferência. Claro. E daí também a importância de ter uma equipa especializada para poder identificar esses sinais atempadamente e poder fazer uma transferência tranquila para a mãe e para o bebê. Olha, Isabel, estamos mesmo a terminar. Vou só deixar aqui este reto, caso alguém queira fazer assim alguma pergunta de última hora, enquanto eu te lanço a nossa última pergunta que nos chegou durante a semaninha, que diz assim: qual a diferença entre uma doula e uma parteira? Ok. Eu muitas vezes sinto uma doula é alguém que está com a mulher para lhe dar um apoio emocional e um conforto, para lhe criar aquela bolha de apoio e uma continuidade de cuidados. É alguém que idealmente tem alguns conhecimentos sobre o processo de nascimento, não precisa de ser um profissional de saúde, mas que esses conhecimentos lhe permitem então ter algumas ferramentas como massagens, as palavras certas, alguns óleos também, para apoiar então a mulher durante o trabalho de parto. Não é necessariamente preciso que tenha feito um curso em particular, não é ainda não está profissionalizado, ainda não é assim uma profissão descrita no registro de profissões, mas já vai havendo alguns cursos, não é, que vão dando estas ferramentas de fisiologia de trabalho de parto, de como trabalhar os medos durante o parto, como promover o conforto e, portanto, e já está a aumentar a quantidade de pessoas que oferecem este serviço. A parteira ela é uma profissão à parte, ela tem competências para além de doular, portanto, que eu acho que todas as parteiras têm que ter as competências que tem uma doula, para mim acho essencial, mas para além disso tem competências acrescidas em contexto de trabalho de parto, de acompanhar o trabalho de parto, acompanhar a gravidez, portanto, identificar desvios da normalidade, portanto, uma doula não tem competências
para acompanhar um parto, não é? Já uma parteira é diferente, não é? Já vai ter. Um, a parteira pode fazer e deve fazer este papel de doula. Porque é que às vezes tem uma doula e uma parteira? Porque nem sempre a parteira tem esta disponibilidade, e principalmente num serviço hospitalar, em que nem sempre está de um para um, não é? O que acontece é que às vezes as mulheres sentem-se sozinhas, falta-lhes esta continuidade de cuidados, alguém sempre lá. E por isso, olha, por exemplo, hoje eu iniciei como parteira, né? Fui à casa do casal, diagnostiquei nesse trabalho de parto, estive lá com eles, e eu avaliei a frequência cardíaca do bebê, e ok, até houve uma avaliação, fiz o toque, para ver como é que estava. Portanto, isso são atividades de parteira, que a doula não iria fazer, apoio emocional. Ali fui parteira. Quando fui para o hospital, entrando no hospital, foi um hospital público, aí já a equipa das parteiras do hospital depois assumiu essa parte, a monitorização da frequência cardíaca, e eu fiquei só a dolar. Apesar de ser parteira, claro, vou ter de ser sempre parteira na cabeça, mas Claro. portanto é essa a diferença. Portanto, espero que tenha sido clara. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Se quiserem também acrescentar alguma coisa às doulas que nos estejam a ouvir por aí, e dizer-te também aqui, Isabel, que está aqui uma menina também a agradecer-te a ti, à doutora Alexandrina e à Cátia, por terem ajudado a concretizar um sonho de parto vaginal após cesarianas, duas, não é? Parece-me, e que foi uma ajuda muito grande, tenho muito a agradecer. Obrigada também pela partilha dos comentários. E olha, Isabel, acho que nos podemos preparar para despedir. Agradecer mais uma vez a todos os que se juntaram, e obrigada por se terem juntado também a esta hora, depois da nossa mudança de planos. Para quem não teve a oportunidade ainda assim, vamos gravar o live, vamos deixá-lo disponível para depois poderem assistir ou para poderem rever. E dizer-vos também que da nossa parte e sobre este tema em particular temos uma equipa maravilhosa de enfermeiras parteiras que vos podem ajudar, a doutora Alexandrina também, as nossas fisioterapeutas, onde eu me incluo, portanto tudo o que vocês precisarem, a outros tem esta equipa multidisciplinar também que vos pode dar esse apoio, e felizmente há também cada vez mais profissionais a difundirem esta informação, portanto tentem procurar essa rede de apoio, seja para o acompanhamento da gravidez, seja para depois no início do trabalho de parto, no parto, e também, e é tão importante também este apoio naqueles momentos de pós-parto inicial, e aí muitas vezes da parteira e também algumas doulas que estão a especializar-se nesta fase do pós-parto, e que é tão importante porque temos muitas mulheres realmente a sentirem-se muito desapoiadas e desamparadas, e às vezes é só dar o primeiro passo e pedir ajuda, porque os profissionais estão aí, muitas mulheres também que já passaram pelo mesmo e estão com este sentido de missão de querer ajudar. Portanto, tentem encontrar a vossa aldeia, não é? E da nossa parte, estamos cá para poder fazer parte dela, se assim desejarem. Deixo a palavra final. Também o convite, já que estamos numa de convites, para respeitarem as conversas, as nossas experiências, os nossos tipos de partilha, quer de experiências de parto, quer do pós-parto, não é? Os desencantos da maternidade, são gratuitos, e quer estes que são desenvolvidos por outros, quer os outros, não é? Estou-me a lembrar aqui da iniciativa Por Falar em Nascer, são tão interessantes, tão bons, por isso vocês pesquisem se quem está agora aí desse lado, se estão nesta fase em que estão grávidas, pesquisem estes círculos de partilha, porque às vezes é aqui que começa a ouvir os outros, a ouvir as histórias, e num ambiente seguro, de liberdade, mas de acolhimento também, que é diferente daquele ambiente de supermercado que alguém nos conta mais tarde sobre o parto. Eu acho que nestes locais é que nós vamos depois perceber efetivamente quais as opções e quais aquelas que nos identificamos Exatamente. mais. Estão todos convidados para vir também aos nossos círculos de
Sim, Assim e o nosso próximo, ainda hoje falei dele na aula de Pilates, é já no dia 15 de março, para experiências de gravidez, e temos neste momento também um em inglês, que esse não tenho a data de cabeça, para casais que possam falar, que não falem português e que queiram vir também. Criámos também essa oportunidade para que eles também se sintam acolhidos. Por isso, passem a palavra e obrigada mais uma vez, obrigada Isabel, bom descanso para a segunda sexta do dia, não é? Para restaurar energias, e até uma próxima. até uma próxima, um beijinho a todos. Tchau, tchau. Beijinhos, obrigada.